Você acha que tem livre-arbítrio? Como podemos ter livre-arbítrio se não escolhemos nossos sentimentos e emoções, ou pensamentos? Estes simplesmente vêm e vão mecanicamente, de acordo com nossa percepção dos acontecimentos. As percepções nada mais é que as impressões que temos de realidade. Tais impressões recebidas determinam geralmente em que estado nos encontramos. Os prazeres ou desprazeres, alegria ou tristeza, amor e ódio. Determina os sentimentos e as emoções. Não temos controle sobre os acontecimentos da vida mais, e sobre como reagir ou como lidar. Se observarmos cuidadosamente os acontecimentos, principalmente os que proporcionam desprazer ou dor, percebemos com grande espanto que o acontecimento em si não nos causa a dor ou o desconforto, mas o apego e a importância que damos aos acontecimentos é que causa a desarmonia. Isso ocorre porque recebemos as impressões e reagimos a elas de maneira mecânica, automática, gerando assim uma certa vibração energética que aprisiona uma parcela da consciência. Quanto mais essa movimentação acontece, nos tornamos mais mecânicos e menos conscientes. Para entender e evitar essa desarmonia, precisamos entender como tudo funciona. Qual o ponto inicial a ser estudado? Nosso corpo é uma máquina orgânica perfeita. Nessa máquina existem 5 centros. O centro intelectual é o primeiro. O emocional é o segundo. O motor é o terceiro. O instintivo é o quarto. O sexual é o quinto. Porque temos que nos deixar levar pelos centros da máquina? Porque permitimos que o centro intelectual ou emocional nos controle? Porque temos que ser escravos dessa máquina? Devemos aprender a controlar todos os sentidos da máquina. Devemos nos converter em seus senhores. Nem a máquina, nem tampouco os 5 centros são o ser, mas é o veículo de expressão do ser. E esse dorme diante da energia egóica gerada pelas impressões que nos identificamos e nos fascinamos. Essa energia padrônica é criada através da desarmonia entre os 5 centros da máquina orgânica. Por que sofrem os seres humanos? Porque permitem que os pensamentos e os sentimentos intervenham nas diversas circunstâncias da vida. Se nos insultam, reagimos de imediato. Se ferem nosso amor próprio, sofremos e até nos encolerizamos. Toda a vida se desenvolve em razão dos centros e é controlada por eles. Nossos pensamentos, sentimentos, esperanças, temores, amores, ódios, ações, sensações, prazeres, satisfações e frustrações. Não é possível chegar, num instante, à compreensão dos centros. Necessitamos de infinita paciência para compreender suas formas incorretas de trabalhar. A questão do funcionamento equivocado dos centros é um tema que exige um estudo de toda a vida, através da observação de si mesmo em ação e do exame rigoroso das ilusões de realidade. Não podemos permitir que o mau funcionamento dos centros se intrometam nas diversas circunstâncias da vida. A personalidade humana deve tornar-se passiva, tranquila. Isso implica, de fato, uma tremenda atividade da consciência. Isso significa aprender a viver conscientemente. Isso significa dispor a base para o despertar da consciência. Se estudarmos judiciosamente o porquê do trabalho equivocado dos centros, encontraremos as respostas nos múltiplos eus, ou padrões automáticos de resposta aos acontecimentos da vida.
No que se refere ao centro intelectual, vemos que esses padrões inumanos aproveitam os conhecimentos adquiridos para se autoafirmar e se autofortalecer. Quando o conhecimento adquirido não é submetido à meditação profunda, então o eu da psicologia utiliza essas informações, originando consequentemente uma forma muito peculiar de intelectualismo. Os conhecimentos não prejudicam ninguém, mas quando são capturados pelo ego, produzem consequências gravíssimas, porque o eu se torna mais astuto, cauteloso e formula os piores crimes. Busca maneiras de explorar o homem pelo homem, destrói as diversas manifestações científicas, artísticas, filosóficas e religiosas. O eu que a psicologia profunda fala, armado de conhecimentos intelectuais, sabota os valores que sempre sustentaram a humanidade. Trata de tirar os valores espirituais do ser humano, destrói a obra dos grandes homens. Utilizam do conhecimento intelectual para adquirir poder sobre os demais. O intelectualismo é o polo oposto da inteligência. É muito diferente da intelecção iluminada. O intelectualismo é a mescla de padrão psicológico com a informação adquirida através dos sentidos externos. Já a inteligência é um atributo do ser, é uma faculdade da consciência superlativa do ser. A humanidade consciente trabalha com a inteligência. A humanidade mecânica e tenebrosa consegue seus méritos e prestígio social, político e econômico trabalhando com a astúcia intelectual, trabalhando com a parte mecânica do centro intelectual, ou seja, com a pior parte de si mesma. Por isso, é importante meditar profundamente nas informações que recebemos. Essas devem ser compreendidas profundamente, para que não se transforme em alimento intelectual do ego, mas um atributo de inteligência consciente. É necessário uma mudança radical no centro emocional interior de cada um que queira deixar de viver em um sonho, de viver em uma hipnose. Quando utilizamos um veículo para nos deslocar de um ponto a outro, operamos todas as funções do veículo para fazer a viagem. O veículo é apenas a ferramenta que utilizamos para nos deslocar. Nós o controlamos e não o contrário. Assim também é o corpo. Esse é o veículo utilizado pelo ser para que esse possa se expressar. O ser não é o corpo. A transformação do centro emocional interior está intimamente relacionada com a não expressão de emoções negativas. Quando cometemos o erro de esquecermos de nós mesmos e nos identificarmos com o mundo dos sentidos externos, novos eus vêm à existência e se fortalecem os que já vivem em nosso espaço psicológico. Como poderia existir em nós o real sentimento de nosso verdadeiro ser, se esses eus que interagem de uma maneira padrônica, mecânica, automática e em sua maioria desarmônica, se expressa em nossos 5 centros, nesse caso no centro emocional e intelectual, sentindo e pensando por nós. Faça um pequeno teste. Feche os olhos e em silêncio tente não pensar em nada. Observe o que ocorre. Mesmo não tendo a intenção de pensar, surgem vários pensamentos. Mesmo não querendo sentir, surgem vários sentimentos. Isso ocorre porque dentro da psicologia de cada um existe uma legião de eus. Cada um desses eus expressa sua manifestação pelo impulso de um gatilho externo. Como poderia existir em nós o real sentimento de nosso verdadeiro ser quando esses eus estão sentindo e pensando por nós?
O mais grave dessa tragédia é que a pessoa pensa que está pensando e sente que está sentindo, quando é outro que em dado momento pensa com o nosso martirizado cérebro e sente com o nosso dolorido coração. Transformar reações mecânicas é possível mediante a confrontação lógica e a autorrealização íntima do ser. É evidente que as pessoas reagem mecanicamente diariamente nas diversas circunstâncias da vida. Pobres pessoas costumam sempre se converter em vítimas. Quando alguém as adula, sorriem, e quando as humilham, sofrem. Insultam e são insultadas. Nunca são livres. Seu semelhante tem poder para levá-las da alegria à tristeza, da esperança ao desespero. O centro motor está situado na parte superior da espinha dorsal e excede grande influência em todo o organismo. Corrigir o mau funcionamento do centro motor é através de muita autoobservação em todas as atividades relacionadas a esse centro. Essas são as atividades do centro motor: a imitação mecânica, a criação de autoimagem com a cumplicidade da fantasia, os hábitos, as tensões musculares desnecessárias, os movimentos inconscientes, as ações automáticas, a conversação insubstancial de fala ambígua, o palavreado inútil com gírias ou falar por falar. Todas as nossas ações são completamente mecânicas. Isso ocorre porque o ego se apodera do centro motor para que realizemos todo tipo de movimento, convertendo-nos em simples marionetes, em bonecos acionados por diferentes eus. Entretanto, através da recordação de si mesmo, podemos eliminar toda a mecanicidade do centro motor. A personalidade mecânica pertence ao inframundo das 96 leis e é formada por todas as coisas que aprendemos durante a vida, ou seja, todo o pensar, sentir e agir que são mecânicos. Por culpa de nossa própria mecanicidade, a essência perde sua possibilidade de manifestação, já que toda forma consciente de ação foi substituída pelo automatismo, a materialidade grosseira e a ignorância do que realmente somos. Os eus que estamos a estudar, ao não transformar as impressões, desenha novas autoimagens, nova série de hábitos, costumes, movimentos, ilusões e palavras, que apenas servem para nos converter em autômatos com a consciência profundamente adormecida. Quando uma impressão entra na máquina orgânica sem ser transformada, é imediatamente interceptada pela personalidade mecânica e, mediante certos dispositivos, enviada a lugares ou centros equivocados, prejudicando o funcionamento normal dos centros e adormecendo ainda mais a consciência. Certamente, nunca é tarefa fácil perder toda a identificação com os acontecimentos de nossa própria vida. No entanto, se queremos corrigir o trabalho equivocado do centro motor, devemos nos despojar de certas atuações mecânicas que adotamos por imitação, mas que são, na verdade, inúteis e prejudiciais. A tendência aos gestos ou atitudes dos outros é muito marcante, e devemos estar bem atentos, porque gastam desnecessariamente a energia existente no centro motor. No plexo solar,
ou centro emocional sabiamente colocado pela natureza na região do umbigo, os agregados psicológicos se expressam sentimentalmente, quase sempre com um sentimentalismo mórbido que nada conduz. As emoções negativas têm sua causa raiz nas emoções mecânicas e nas associações consigo mesmo e com os demais. Avaliamos a vida através das informações armazenadas nos 5 centros. E quando um evento exterior não coincide com esta informação, o resultado é uma emoção negativa. As ideias falsas que temos sobre nós mesmos provocam sempre emoções inferiores. Quando alguém se identifica com essas falsas ideias, então ama demasiado a si mesmo. Se autoconsidera e pensa que sempre tem se portado bem com fulano ou com Beltrano, com a mulher ou com o marido, com os seus filhos, e supõe que ninguém tem sabido apreciá-lo. Ou seja, a emoção negativa da autoconsideração conduz de maneira inevitável à autocomiseração. E é claro que a falsa educação, somada com a pobreza espiritual, criou formas estereotipadas de reagir e de sentir. Mecanismos que se manifestam com pensamentos negativos e emoções inferiores. É necessário aprender a ver o ponto de vista alheio. Precisamos aprender a ver o ponto de vista no lugar dos outros. É necessário aprender a receber com agrado as manifestações desagradáveis de nossos semelhantes. A presença de um sentimento negativo não deve ser condenada, nem justificada, mas auto-observada em um ato de recordação de si. Quando fizermos isso, podemos então conhecer nossos estados equivocados de consciência. A energia consciente que se acumula com cada ato de recordação de si cristaliza-se finalmente num centro permanente de consciência, capacitando-nos a receber as influências do ser através dos centros superiores intelectual e emocional. Mas se vivemos lamentando o perdido, chorando pelo que desprezamos, recordando os velhos tropeços e calamidades, sentindo piedade por nós mesmos, manifestando um amor próprio exagerado, nos preocupando com o que os outros possam pensar de nós, nada poderá crescer em nosso interior. Nunca podemos passar a um nível superior do ser. Se realmente queremos modificar a vida e viver desperto, alcançando assim uma vida plena em todos os aspectos, então devemos sacrificar nossos próprios sofrimentos. Existe uma diferença entre sofrimentos mecânicos e padecimentos voluntários. Os sofrimentos mecânicos apresentam-se por causa da nossa consciência adormecida, por nossa própria culpa, graças aos nossos erros e defeitos psicológicos. Os compadecimentos voluntários são aqueles que o investigador impõe a si mesmo, para poder aniquilar o ego animal e se perder no ser absoluto. As funções específicas do centro instintivo não devem ser confundidas com a do centro motor, pois são diferentes, mesmo quando conjuntamente com a do centro sexual. O centro de gravidade deste cilindro encontra-se na parte inferior da espinha dorsal. Entretanto, sua influência abarca todo o organismo humano. Deve-se ter em conta, no entanto, que as funções motrizes são adquiridas, devem ser aprendidas, ao passo que as funções instintivas são inatas. Algumas funções do centro instintivo, respiração, circulação sanguínea, digestão e, em geral,
todo o trabalho interno do organismo, além dos reflexos que também fazem parte dele. O centro instintivo recebe ordens das forças cósmicas e telúricas, superiores ou inferiores, e em seguida, esse mesmo centro regerá os movimentos hormonais. Essa é uma das causas das influências cósmicas sobre o nosso temperamento. O instinto sexual, o instinto de autoconservação da vida e outras funções instintivas normais estão lamentavelmente adulteradas. O centro instintivo trabalha de forma independente e possui em si mesmo as condições necessárias para enfrentar a vida. A consciência deveria manejar as funções instintivas, pois tem poder para fazê-lo. Porém, nas atuais condições da humanidade, essas funções realizam-se sem a intervenção da vontade e da consciência. Convém assinalar que toda enfermidade física é provocada pelo trabalho equivocado em todos os centros, pelo domínio que sobre eles exerce os eus psicológicos, que são os padrões absurdamente mecânicos. Os impactos do eu adoecem o corpo vital e o danificam, com repercussão imediata em todos os centros, muito particularmente no centro instintivo. Ao centro instintivo corresponde o papel principal na ciência da transformação das impressões. Em outras palavras, o trabalho equivocado dos centros não pode ser corrigido se não estudam, se não compreendem e se não eliminam as atividades errôneas do centro instintivo. O que de fato exige um saber adequado e um método que permite seu desenvolvimento harmônico. Nos momentos de inconsciência total, as funções normais do centro instintivo, descendente, infranormal e as impressões que se recebem do mundo exterior não são transformadas. Então, este centro traz à existência novos eus infra-instintivos. Qualquer ego pode ocasionar graves danos em um dos cilindros, porém, os que provocam explosões difíceis de controlar são precisamente os agregados que se situam no centro instintivo, o qual é 30.000 vezes mais rápido que o centro intelectual. Os eus instintivos são a representação real da parte animalesca de cada um de nós. São entidades que se desenvolvem no estado de eicásia, ou sono profundo, da consciência. Por isso, os sonhos relacionados com este centro são demasiado confusos, quase impossível de decifrar. Alguns desses padrões psicológicos ou eus provocam, ao se manifestarem, os crimes mais espantosos: estupros, paixões sangrentas, serial killers, pedofilia, desejos bizarros e infrassexuais. Nunca devemos esquecer que o autoconhecimento é um atributo da consciência superlativa do ser. Num passado remoto, a humanidade possuía a razão objetiva. Elaborava seus conceitos com os dados da consciência, que por sua vez utilizava um centro instintivo absolutamente perfeito. Então não existia o ego, e o ser percebia o mundo e seus fenômenos através de uma consciência iluminada e desperta. É necessário restituir esta pureza original, essa harmonia entre os 5 centros da máquina orgânica. A degeneração dos 5 sentidos, somada ao fato de que o ser humano elabora seus conceitos a partir das percepções externas, explica por que foram adulteradas as diferentes manifestações da ciência, da arte, da filosofia e da religião. Obviamente, quando aprendemos a olhar a vida sem nenhum tipo de associações, as impressões são transformadas e atingem diferentemente a consciência. O trabalho correto sobre o centro instintivo consiste então em capturar as impressões sem traduzi-las.
A ação do ego, através do centro instintivo, se dá mediante as sensações e satisfações dos desejos. Primeiro vem a sensação, ou seja, o impacto do mundo externo, através dos 5 sentidos. A seguir vem o desejo, produzido pela identificação do sujeito com o objeto. Há de se aprender a ouvir, ver, cheirar e apalpar em estado de profunda concentração, em estado de recordação de si. Devemos aprender a nos dividir entre observador e observado. Dessa forma é possível transformar as impressões e nos converter em seres conscientes. Cada centro da máquina deve funcionar com sua própria energia. Porém, infelizmente os outros centros roubam a energia do sexo. Quando os centros intelectual, emocional, motor e instintivo funcionam erradamente, roubam a energia do sexo e exigem então o abuso sexual. O abuso sexual finaliza quando estabelecemos dentro de nós mesmos um centro de gravidade permanente. O sexo trabalha, então, com sua própria energia. No centro sexual encontra-se o poder que pode facilmente escravizar ou libertar o homem. Todos os centros da máquina são fundamentais para a existência. O centro sexual, porém, é o mais importante, pois ali se encontra as próprias raízes de nossa vida. Os centros da máquina humana são, ao mesmo tempo, positivo e negativo. Isso significa que no centro sexual, por exemplo, se apresenta a luta entre eros e anteros, entre a castidade científica e a luxúria, entre a transmutação alquímica e o derrame do ens semenis. Naturalmente, o sexo é o ponto físico onde se elabora o hidrogênio sexual SI12, síntese maravilhosa do que comemos, do ar que respiramos e do alimento das impressões. Destacam-se as seguintes atividades no centro sexual: a reprodução da espécie humana, a transmutação da libido genética ou libido sexual, ou seja, da alma metálica do esperma sagrado, a criação dos corpos existenciais superiores do ser, a eliminação dos defeitos psicológicos com o auxílio da lança de Eros, empunhada eficientemente por Devi Kundalini, nossa Mãe Divina. Inquestionavelmente, o centro sexual pode servir como instrumento de manifestação do ser. Sempre e quando nos libertamos dos diferentes agregados psicológicos ou os defeitos, o trabalho equivocado do centro referido é provocado pelos elementos indesejáveis, os ego ou agregados psicológicos da luxúria, do adultério secreto ou manifesto, do homossexualismo, do lesbianismo e, em geral, todo tipo de psicopatia sexual. Obviamente, o adúltero, o libidinoso, o traidor, o que contrai matrimônio por meras conveniências, o psicopata, o drogadito, o paranoico, jamais poderão conquistar a esfera da suprassexualidade, pois o culto do ego é um gravíssimo obstáculo para a conquista da sexualidade transcendente.